Agora está na hora dele, nosso jornalista com visão de raio-x. Reginaldo já colocou a trilha. Vamos para o resumo de notícias desta quarta-feira. E na sequência, também um repórter da Jovem Pan, o João Vitor. João Vitor com notícias péssimas. Participou ontem, olha lá, ele posicionado João. já. Fala, João. Segura aí, onde você tá? Hoje você tá num lugar bonito, hein? Tudo bem, pessoal? Onde você tá? Onde você tá aí, João? Eu tô aqui em frente à Lesp agora, entre a Lesp e o Ibirapuera, Emílio, mas vamos falar de Cracolândia. Puta merda. Tema livre. Porra, bicho, vocês também vão falar uma coisa pra vocês. Coloca no ar. Hã? Mas Show de horror. Uma linha Por direta. que tá assim, hein? Já foi na Cracolândia, Emílio? Lógico. Todo dia ele vai. Como usuário. Você não me vê ali. Terça-feira de madruga. Já viu o filme Sopão? Você já viu o sopão? Terça e quinta. O Emílio vai lá pegar uma sopinha. Cracolândia é um negócio complicado, né? Ninguém Show de resolve. horror. Muito Zumbilândia. triste. Zumbilândia. É muito triste. triste. Mas vamos lá. Vamos lá. Notícias. Eu vou começar transmitindo uma boa tarde a todos. Boa tarde. Ou boa tarde a todes, Alba. Todos, Pode ser todos Não também. sei, tem um morgado aqui, não sei. Todos? Tá bom. Use como quiser. Sim, senhor. Liberdade. Só não me obrigue a usar. Exato. Boa. Sem chamada Gostei. Você oral. pode falar todos, todas, Todas. o que você Todos. quiser, mas não vem me obrigar. Que nem o caminhoneiro. Faz Amém. greve, mas não Amém. briga. Não. Isso. Estamos alinhados, então. Primeira notícia, tem uma palavra que você não quer usar. Eu vou tentar contorná-la. Isso. Ou usá-la dentro do contexto. Isso. Citação do Lula. Não adianta desconfiar da... Tá. Bolsonaro tem medo de ser preso. Ex-presidente afirmou ainda que os dias do chefe do executivo, aspas, estão contados. Sim. Ele estava fazendo essa manifestação e falou: este país era respeitado pelo mundo inteiro e hoje virou pária, pois ninguém quer ter contato com esse presidente que não representa o povo brasileiro. Esse país nasceu para ser gostado. É bem discurso de petista mesmo, né? Não fala nada com nada aqui. Para ganhar essas eleições, O Brasil precisamos nasceu trabalhar. para ser gostado? É Isso isso? não quer dizer absolutamente Fixa a nada. frase. É coisa de Lula. Ele tá fazendo esse negócio aí de... Tá bêbado. Precisamos ficar na estação do metrô, do trem, do ponto de ônibus, na rua onde as pessoas estão passando para conversar com elas. Porque nosso adversário mente 7 vezes por dia. Ele é o rei da fake news, o rei da mentira. Ele conta todo dia mentiras contra o povo brasileiro. Enfim, e... A grande questão que foi colocada aqui, que virou polêmica, é esse negócio de o Lula flertar com a prisão do Bolsonaro no caso da derrota dele das eleições, né? Então, Loucura. é uma loucura dentro do contexto que a gente tem visto aí de uma espécie de supremocracia, juristocracia ou poder exacerbado por parte do Supremo Tribunal Federal. Qual que é a questão aqui, Daniel? Qual é? Eu falo isso o tempo todo. Quando você tem uma legislação penal, processual penal, você quer uma previsibilidade por parte da pena que vai ser combinada, da sanção que vai ser imposta à pessoa. Jogo limpo. Quando o negócio fica muito subjetivo, e é o que está acontecendo no âmbito lá do Supremo com o Alexandre de Moraes, ele está estipulando de maneira muito livre, como ele faz, por exemplo, com Daniel Silveira ou com nosso outro colega, jornalista. Isso daí fica uma coisa que gera insegurança jurídica para qualquer pessoa. Então, imagine se o Lula eventualmente ganha a eleição e você tem o Supremo como uma espécie de aliado político para perseguir... Muda o jogo. Muda o jogo. Só que daí você tem o Supremo como um aliado político do pessoal do PT e você vai ficar meio que à mercê de uma situação subjetiva, que a gente já viu inquérito, sem qualquer tipo de início motivado, né, do ponto de vista técnico, isso daí já é nulidade plena. Você tem a ausência total de motivação das decisões do ministro. Você tem, depois da... Quer coisa mais bizarra do que a graça? Depois da graça concedida pelo presidente, você tem a imposição de uma multa de R$405 mil para o deputado e a manutenção da tornozeleira. Então, o que São você acha vários disso? assuntos em um só. Você concorda comigo? Em parte sim, em outras não. Porque Em outras não. Não, você colocou... Tá em cima do muro, você. 55 mas sempre. assuntos. Você falou Daniel Silveira, do Não, Lula, na verdade a crítica aqui é uma só. Sim. É o Você não- poder exacerbado poder de um ilimitado lugar só. do Supremo. A gente tem que pleitear aí, e é uma pauta pro próximo Senado, pro próximo Congresso, uma PEC para cortar poder do Supremo. E você Então, acha mas aí tem que ser o deputado votar. Deputado, isso daí é E o pauta senador? pros deputados e pros senadores. Só
que um lava a mão do outro. Sim. O problema é esse, o conflito. O problema não. Então vamos embora. Querem que mantenha esse sistema. O jogo é esse, ô bonitão. Você quer jogar como? Você tá igual o Samidana. São 3 supinos e vai pra casa. no Senado. Você quer... A vida não é whey protein, então. Não é pitaia pra sempre. Não, Bolsa open bar de pitaia. Na verdade, o que a gente tem que fazer é, de novo, né, é arejar aquele ambiente lá. Os dois ambientes, o verde e o azul, eles estão mofados. Tem gente muito velha lá. Isso sim. Velha de política, E não vai sair de lá. Então, tem que tirar esses caras de lá, porque daí o cara fica muito tempo lá, tá cheio de ação no Supremo. E ele fica conflitado, daí ele faz acordo com o ministro. Essa é a verdade. Oh, meu Deus. E não é acordo... Só esperando o próximo. Pra lá. Sim. Você vê que muda o ministro, o negócio, né? Não tem mais controle a respeito disso. Então, o controle precisa ser exercido efetivamente. Só rapidinho, Muito bem. Vamos pra fora do Brasil? Tá. E aí você fica com medo, que você fala da insegurança jurídica, a gente fica com medo e não fala. Você tem medo dele, Vitor? Não, eu não tenho medo de nada. Não tem medo Já de caiu ninguém. o conteúdo. Medo de quê? Do careca? Do careca. Você não sonha com ele? Já sonha com ele, não? Não, lógico que não. Eu já. Já? Sério? É, E como pesadelo. foi? Qual careca? Não foi Fazendo legal. supino com ele. Ele correndo. Não, não dá pra falar o sonho. Foi ruim. Sonho com É, careca. sonho Também não ruim. vão querer te expor. Pesadelo. Coisa estranha. O careca correndo atrás do Superman. Mas vamos lá. Coisa horrível. Na academia. Deixa o Os dois na aula. continuar aí. Vamos lá, Não, peraí. Sem gracinha. Pô, vocês gostam de diminuir todo mundo, né? Brincadeira. Vamos pra fora. Fica lá diminuindo o cara. pô. O candidato do Xi Jinping venceu as eleições em Hong Kong. Sabe como são as eleições em Hong Kong, Morgado? Como que é? Chuta. Eles vão no palitinho? Abre o biscoito chinês. Você tem o Partido Comunista Chinês. Ele tem lá os membros da ilha lá de Hong Kong, 1.461 membros. E eles que decidem, cara. É assim. A democracia que inexiste lá, né? Ela é feita por 1.461 membros, maioria líder político e empresarial, que tem aquela relação espúria com o político, né? E eles escolhem. Você sabia que para abrir negócio na China, o Estado ele é efetivamente seu sócio. Sim. Você não consegue. E você tá lá nas zonas econômicas especiais ainda. Dentro, no interiorzão da China, esquece, nem negócio você consegue ter. Caramba. Comunista. Aí, ó, Comunista. Orlando Silva. É o teu país aí, ó. País de comunista. Ele aponta o dedo. É verdade, menino. Mas então você fala Mas pra aqui mim. é o socialismo moreno. É o socialismo moreno com a ginga do Ronaldinho Gaúcho. Ninguém pega. Ninguém pega. Socialismo moreno é só... Vamos lá com o João. Vamos lá com o João, que o João tá esperando lá. Vamos lá, João. Vamos lá, João. Cadê Desculpa, você, João. Diga lá. Olha ele aí. Fala, João. Desculpa aí que a gente... Nada, Emílio, sem problemas. Vai lá. Você vai falar... Cracolândia? Cracolândia, né? Fala pra gente da Cracolândia, João. É isso, Emílio, Marco, boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Olha, a gente fez durante boas horas dessa parte da manhã, a gente esteve na Cracolândia, aconteceu hoje a Operação Caronte, estava rolando desde 4 horas da madrugada. Eu cheguei lá por volta de 6h30 da manhã para fazer um link do Jornal da Manhã e a gente viu algumas cenas muito complicadas, viu, pessoal? Essa operação, ela tinha o objetivo de fazer buscas e apreensões de usuários de droga, também de traficantes. Foram 36 mandatos de prisão e um mandato de busca coletiva por eventuais roubos, drogas e etc. Quando eu cheguei lá, para vocês terem noção, ó, os usuários eles estavam em fila indiana, numa espécie de fila indiana, recebendo aquele famoso baculejo dos policiais. Os policiais estavam fazendo aquelas buscas, recebendo, tocando eles, procurando no corpo desses usuários algum objeto, alguma droga, alguma arma que porventura estivesse lá. Eu vou te dar um relato pessoal meu aqui para os ouvintes do Pânico. Eu cheguei lá às 6h30 da manhã, como eu falei para vocês, ainda tinha recém-acordado. Você tem que estar num tom a mais de atenção, um cheiro muito forte. Era muita gente, muito policial, muito usuário, muita gritaria, os usuários mexendo com vocês, falando algumas coisas que a gente acordei muito fácil depois dessas 6h30 da manhã, quando eu cheguei lá. Eu também conversei com o Roberto Monteiro, que é o delegado responsável lá pela seccional da delegacia lá do centro, e ele foi o responsável por organizar toda a operação. Ele me passou uns dados muito
muito interessantes. Ele falou, Emílio e Marco, que no ano gera 200 milhões de reais, gira ali dentro da Cracolândia. Então a gente vê que a Cracolândia não é só um espaço urbano muito ruim de degradação para a vida humana, é também um espaço de economia, gira muito dinheiro lá dentro. O Roberto Monteiro, ele também me falou que alguns desses mandatos já foram cumpridos de prisão e um deles, curiosamente, um preso que é conhecido como Batata Frita. Não, mentira, perdão, Frango Frito. O apelido dele nas ruas é Frango Frito. Você só não me pergunte o porquê o nome dele é esse, Emílio. Você não muito conhece. Bem, muito bem. Você não conhece? É. O Zuzu tinha apelido de frango assado. Sim, frango assado. mas era um apelido carinhoso. Não, mas era na piscina. Que a gente assava. Ele dava uma bela Mas assada. isso é um absurdo, né? Nenhum político até agora Ninguém conseguiu resolver essa Ninguém situação. resolve. E todo mundo que a gente traz business, aqui, você não viu o que ele a falou? gente faz essa pergunta, o cara não sabe responder. É Não, business. É o Dória business não ia ali. acabar, sei lá. O problema Você não viu quanto gira de grana ali? Pô, muito Não, e o dinheiro. problema é que o cara que é viciado, ele não fala assim, beleza, não tem mais a Cracolândia, Parei. agora eu vou parar de ser viciado. Então... Não, mas virou comércio, né? Mas é a mesma coisa que... Virou feira. Mas é a isso mesma aí. coisa que fizeram em É uma Nova feira. York com a criminalidade. Só que... O cara foi lá, aquele prefeito mais Giuliani. antigo... Giuliani. Rodolfo Giuliani. Ele pôs muito policiamento, mas o cara não deixou de ser bandido. Ele foi para as cidades dos arredores. Por isso, segurança pública e esse tipo de política é muito, muito complicada. Porque o cara vai para outro lugar. Não, e a questão também da teoria da janela quebrada, né? Você tem um centro completamente degradado, depredado, largado. Você já foi na Praça da Sé, não? Sim. Você passa, fede. É Aquilo horrível. lá fede. Eu já É um fui lá. fedor, assim, emana fedor daquele lugar. E é um lugar que deveria ser, né, Ponto revitalizado, turístico. sustentado, Ponto revitalizado. Você vai vai conhecer São Paulo, você vai levar o cara pra Praça Mas da eu fui Sé, você vai gerar um justamente- choque na pessoa, no Justamente gringo. pra conhecer. E o Emílio tem razão quando ele fala que o pessoal que mais ajuda é da igreja. O pessoal da igreja ajuda bastante. Um sopão. tá certo. Ajuda os Sim. viciados, Sim, né? sim. Os viciados. Mas ali virou comércio. Virou comércio. Isso, Muito traficante. que é o que o João tava falando. isso. O que mais? O João tem outra notícia? Acho que... Não? Não Foi? tem? É isso aí. Só essa notícia, João? Você tem mais alguma coisa? Acrescentar. Isso. Deixa eu só acrescentar uma informação sobre essa questão da Cracolândia, Emílio. No dia de ontem, a Guarda Municipal aqui de São Paulo, ela fez uma ação corriqueira que acontece normalmente durante a tarde. Eles estavam pedindo para os nós que ficam ali na região se afastarem, porque eles iam fazer uma limpeza, para minimamente deixar aquela situação, aquela região minimamente mais agradável. Porque, como vocês estavam falando, é um cheiro muito forte, tem muita barraca lá das pessoas morando. Eles queriam fazer uma limpeza e foram recebidos apedrejados. Eles receberam pedras, as viaturas, os guardas municipais, inclusive um desses guardas municipais, ele teve a mão machucada. Então, a gente vê que mesmo na tentativa da segurança pública fazer essa ação lá, eles foram recebidos com pedras desses usuários de droga. E hoje de manhã aconteceu toda esta ação logo. O delegado me falou que uma coisa não estava relacionada à outra, tá? A ação de ontem foi meramente ocasional, é algo que acontece corriqueiro. A de hoje, sim, era uma operação maior. Então, não tinha uma relação com a outra. Muito bem. Muito bom. É isso aí, meu querido João. Obrigado aí pelas informações diretamente do centro de São Paulo. É isso, Superman? É isso. Tem mais? Tem uma rajada aqui de notícias que depois acho que é interessante repercutir com o Paulo. A gente tem tempo, não, para falar de uma? Mais uma notícia? Uma, vai lá. Então vamos lá. A Flórida tornou obrigatório o ensino sobre os crimes do comunismo. Falando em comunismo, né? Os professores devem ensinar sobre pobreza, fome, migração e violência que ocorreram sob os regimes comunistas. O Ron DeSantis, governador da Flórida, ele assinou um projeto de lei na segunda-feira, dia 9, que estabeleceu o Dia das Vítimas do Comunismo, que deve ser lembrado todo dia 7 de novembro. Na data, os professores das escolas públicas lá nos Estados Unidos vão dedicar pelo menos 45 minutos de aula ensinando os alunos sobre os líderes comunistas e os crimes cometidos pelos regimes. Afinal de contas, justo, faz parte da existe... história. Só que o que acontece? Aí, ó, você ali. É essa a ênfase que deve ser dada. Olha você do lado Você tem... do comuna. Né? Esse é o coisa comunista, né? Superman comunista. Entre a foice e o martelo. Mas muito professor de história gosta de esconder
Sim. Né? Os descalabros dos regimes comunistas. E a gente tem aí, Emílio, estimativa tudo, né? Porque você vai ter número oficial de regime comunista, Sami? Não tem. Não. Mas tem uma estimativa não de precisa ir 100... tão longe. A própria guerra da Rússia e Ucrânia, a gente não tem número certo. Mas você tem uma estimativa aí de 100, pelo menos, se você fizer o cálculo mais conservador possível, pelo menos mataram 100 milhões de pessoas no século XX. Pelo menos, de fome, de perseguição, os gulags na Rússia, na China, regime do Mao Tse-tung, Revolução Cultural, toda essa loucura que foi os países que foram implementados nos países comunistas. Desde 94. Então é isso. É isso, professor? É isso, professor. É isso, professor. O que você falava, professor? Eu falava o seguinte, se você juntar todos os tsunamis, juntar todo o terremoto, juntar todas as desgraças naturais, não dá o que os comunistas mataram, porra. Agora o Ron DeSantis me escutou, deve ter me lido ali, eu tô em mais de 50 idiomas, e agora as crianças vão aprender como é que é o comunismo, porra. E não adianta vir querer me refutar. É verdade. Não tô refutando nada. Você que tá falando. É que quando você vem pertinho aqui, a gente sabe que vem uma bica na orelha. Você que tá falando. O que foi, bro? Quando você vem pertinho aqui, a gente sabe eu que vou vem lá uma bica. É pra fazer toque errado. Olha pra direita, virou pra esquerda. É verdade.